E ele é um menino bem simples, sabe? E é esforçado, feito eu. Ô, para de chamar ele de menino, ele é um homem. Ele é um homem, verdade. Chama ele de menino, não. Senão você vai ter um menino. Quer cuidar de menino, né? Deus me Deixa eu livre. ter o meu, que eu te pego para minha rede de apoio. É um Deus homem. me livre. Olha, quem é menino é o psicólogo. Aí eu tava A conversando, veja. Vanessa não sabe a resenha do psicólogo. Conta a ela que tem tempo até a Cleusa entrar. Não, o psicólogo, tipo, a gente conversou 6 meses. Eu acho que a Vanessa sabe do psicólogo que eu disse a ela de conta. Mas, tipo, ele ainda, minha gente, tipo, na cabeça dele, ainda, assim, como tu disse, ele já era meu namorado, né? Hum. Então, até um tempo desse, até um tempo desse, ele tava, tipo, atrás de mim, sabe? Eu disse, eu vou nem falar, porque como uma pessoa dessa é perturbada, tipo, uma pessoa dessa é perturbada, ele vai pensar o quê? Vai pensar que a gente tem alguma coisa. Poxa, eu quero tirar uma foto da mesinha também. E como que Deus faz, né, minha gente? Veja, ó, o meu apartamentozinho. Quando vocês vêm aqui em Torres, tem lugar para ficar. Como é que gira a câmera no Google? Aqui é bem, bem maior do que o outro. Aqui é a sala, o quarto de Giovanni, meu quarto. Nossa, é bem maior, né? Ai, tem Bem, ventilação, que bom. tem. O outro, minha gente, eu cozinhava e ficava o cheiro de comida na minha roupa, porque só era um ambiente, né? Ai, é horrível, né? Misericórdia. Então, Lid, para ir adiantando, vai ler na carta aí enquanto a Cleusa chega. Sobre a carta. E tu acredita que Deus me lembrou quando a gente começou a. Veja como as coisas de Deus. Meu É de... Deus, a influente não tinha mandado. Ó, eu fiz essa carta para o meu marido dia 30 de outubro de 2024. A gente começou a conversar dia 27, eu acho que foi dia 27 de outubro de 2025, praticamente um ano depois. Tu Nossa, acredita? Tu acredita? acredito. Ó, cadê cartas para ele? Aí eu tenho uma, aqui no tablet eu tenho uma cartazinha, né? E quando eu fiz essa carta pro meu marido, eu tava bem. Deixa eu ver se eu mostrar aqui a vocês para não ver que eu tô mentindo, ó. 30. Veio a carta, né? 30/10/2024. Hoje eu venho escrever essa carta para o meu futuro marido. Ainda não sei seu nome, mas sei que você é muito amado pelo nosso Pai. És um homem amável, temente a Deus, honesto, humilde, fiel e provedor. Sua bondade é admirável, um verdadeiro discípulo. O Senhor está me lapidando para ser sua esposa. Logo eu, uma mulher que se achava autossuficiente, estou orando para ser dependente. Eu prometo ser fiel, te amar, meu marido, pois sou fiel ao meu Senhor. A vida a dois não é fácil, mas ao seu lado será maravilhosa. Vamos servir ao Senhor, contar nosso testemunho e glorificar Ele todos os dias. Hoje eu sei porque nunca deu certo com ninguém. O Senhor está quebrando todos os meus requisitos de perfeito e me mostrou o perfeito dele. O Senhor é misericordioso e sempre cumpre o que promete. Obrigada por tudo, meu Pai. Eu prometo não abrir mão dos seus projetos para minha vida. E a você, meu marido, eu prometo te amar como Cristo amou a igreja. Nossa, que forte. E aí, mas me conta. Uau! Glória a Deus. Aí me conta. Aí como é que foi? Tu lia essa carta, tu orava? Como é que era a história? Eu fiz a carta, tipo, ano passado eu tava muito agarrada com Deus. E, tipo assim, não que esse ano não esteja, mas sabe quando Deus ele disse assim, ó, tá sendo separada? Tipo assim, eu ficava madrugada, essa carta eu fiz de madrugada. Ficava madrugada buscando o Espírito Santo, buscando Deus falar comigo. E eu tava em paz, só que eu dizia assim, eu sempre disse, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade. E quando eu conheci João, quando eu fui ver, Deus disse assim, ó, eu pedi o perfeito de Deus. O perfeito de Deus é diferente do nosso perfeito. O perfeito de Deus, minha gente,
eu tô vivendo, tipo, a gente tá fazendo uma corte, sabe? Ele é muito cordial. Nenhum momento, tipo assim, ele olha pra mim, nenhum momento, pra vocês terem noção, que eu digo assim, ó, as coisas de Deus é infinitamente melhores. Ó, o tempo de Deus, o amor é amável, é paciente, ele não vê seus próprios interesses, ele não quer saber que eu sou bonita, ele não quer saber nada disso. Ele disse, eu pedi a um senhor, uma mulher que amasse mais a Deus do que a mim mesmo. E ele disse que vê isso em mim. Aí o que que acontece? A gente pegou, começou a conversar, 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 conversar. O que que acontece, Ingrid? Aí eu O peguei, quê? já estava conversando com ele umas 2 semanas. Eu disse assim, eu não quero estar conversando com homem, não. Tipo, aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Eu disse assim, ô João, eu quero saber o que tu quer comigo. Porque, vê só, eu não quero estar conversando com um homem sem ter um objetivo. E, tipo, eu quero saber quais são as intenções. Você quer orar comigo? Aí ele pegou e fez assim: Meu Deus, Lidiane, tu me deixou até sem graça. Eu ia te chamar pra gente orar. Aí eu disse: Tá bom, vamos orar. Aí, beleza. Aí ele fez assim: Outra coisa, eu quero que. Tu pode vir aqui na igreja, a gente vai ter um congresso jovem esse final de semana. Tu pode vir aqui na igreja. Mentira, eu já tinha ido na igreja dele. Vê como. Ó, parece adolescente. Aí eu fui na igreja dele antes da gente começar a orar, né? Aí nisso ele tocou. Como ele toca, ele não tem que esperar acabar o culto e tipo parar de tocar para poder falar. Que foi a primeira vez que a gente se viu assim, né, pessoalmente. Aí eu peguei e fiz assim, acabou o culto, aí fui eu e Dona Laureci. Aí eu disse, vamos embora, Dona Laureci, porque lá ainda tá tocando. Aí Dona Laureci olhou pra mim e disse assim, deixa de ser matuta, menina. Tu não veio aqui me apresentar o teu amigo. Vai, espera ele tocar, senta aí. Só que todo mundo da igreja olhando pra mim, né? Aí os amigos dele, meu Deus, ela veio mesmo, né? Tipo, tocando nele assim. Aí quando acabou o culto, ele desceu lá do púlpito e veio falar comigo. Ele, oi, Lidiane, graça e paz. Eu, pai, essa aqui é a Dona Laureci. Aí sabe o que eu fiz? Tá bom, tchau, tô indo. Aí ele olhou assim pra minha cara, tá, foi embora. Aí Dona Laura assim, que danado foi isso, Lidiane? Eu disse, não, eu vim pra igreja atrás de homem, eu só vim falar com ele, de paz do Senhor. Aí fui-me embora, né, pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, ele fez assim, ai, eu sou muito tímido, desculpa, é porque eu sou músico, eu tenho que esperar acabar a igreja, tudo, pra gente poder conversar. Eu disse, não, não tem problema não. Aí quando foi na outra semana, aí eu disse assim, ó, eu tô de folga hoje, quer conversar comigo alguma coisa? Ele disse, vamos, a gente foi tomar um chimarrão junto. Ele veio me buscar aqui em casa. Aí ele, quando desci, ele tava na frente do carro, minha gente, com uma florzinha que ele pegou do aniversário das irmãs. Aí ele fez, ó, que eu trouxe pra você. Aí eu, ai, que lindo. Aí, nisso, ele abriu a porta do carro, aí eu entrei no carro, aí ele sentou, não olhava nem pro lado, né? Bem respeitador. Aí chegando lá no Morro do Farol, a gente ficou conversando, eu falando mais do que tudo e ele bem calado, bem observador, né? E nisso, veja quando a pessoa quer conhecer, quando a pessoa realmente te coloca assim, tem prioridades, né? Ele tinha ido na casa da família dele, em Santa Catarina. Ele ia chegar de 3h30. Só que ele terminou chegando de 4h30. Tu acredita que ele. Aí eu lhe disse assim: Ó, Lidiana, a gente só vai poder conversar meia hora, porque eu vou ter que viajar para outra cidade para tocar. Aí eu disse: tá. Aí ele veio, já veio tomar banho para ir para a igreja, me pegou. Terminou que a gente ficou conversando até 5h30. Os amigos dele da banda: cadê tu, João? Cadê tu? Aí ele: tô chegando. Aí ele veio, me deixou em casa e foi tocar tipo, muito cansado, mas ele só queria se conhecer. Aí a gente se conheceu melhor, né? Beleza. Aí depois, na outra semana, aí ele pegou e disse assim, ó, Lidiane, não é bom a gente ficar andando sozinho, porque as pessoas falam muito, a gente tem que ter muita sabedoria. Eu disse, não, tá bom. Aí, quando foi na outra semana, teve o Congresso Jovem, né? Aí a gente já Sim. tinha falado sobre a oração. Aí eu fui para lá, era sexta e sábado, e justamente na minha dobradinha, aí eu fui na sexta. Aí eu filmei Deixa eu te ele. perguntar. Oi? A Cleusa, Cleusa? Cleusinha? Olá, tô aqui. A Cleusa entrou. Paz. Estou aqui ouvindo a história. Meu Deus! Resumindo, É forte, Não, não, vamos voltar pode para a deixar ela preparação, que é a contar. parte boa. Aí, quando a gente chegou, acabou Tô na gostando até sexta-feira. desse sotaquezinho, a parte boa.
Quando acabou na sexta-feira, no sábado, ele fez assim: eu vou te apresentar os meus pastores, que ele disse aos pastores dele que começou a orar comigo. Minha gente, sabe quando você se vê debaixo da unção de Deus? Eu e ele assim, aí o pastor e a pastora dele disse assim: o pastor correu daqui, disse assim: minha filha, você não sabe, a gente tem esse menino como fosse nosso filho, e a gente tá muito feliz de saber que ele tá orando por você, e a gente já vai interceder que seja feita a vontade de Deus na vida de vocês. Aí a gente ficou lá, ele orou eles dois oraram pela gente. Sabe quando você se sente debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade? Eu me senti. Eu disse, Jesus, em 31 anos nunca ninguém, sabe? São várias pessoas que estão orando pela gente, são várias pessoas, sabe? E a gente só tá orando. E tipo, tá uma coisa tão natural, sabe? Tá uma coisa tão de Deus. Eu nunca vivi isso na minha vida. Oh, glória a Deus. Que maravilha. É, Cleuzinha, hoje para mim ter você aqui é um privilégio muito grande. Cadê a Vanessa? Vanessa, você dá o ar do privilégio da gente ter sua Mostra, câmera mostra ligada? esse rosto catarinense daí. Ah, é, eu estou Hello, falando igual hello. sulista, de Balneário Camboriú. Temos quantos estados aqui? Rio Grande do Do Sul, sul, Ai, Santa hoje eu estou Catarina paulista. e São Paulo. É, Estou tá? esperando. Bem aqui no bairro Chiquérrimo, aqui, onde tem várias árvores que eu não sei do nome, mas vou descobrir, viu? Digo nada não, que eu pedindo só humildade a Jesus. A Liz estava contando um pouco, Cleusa, de que ela fez uma Ai, carta para Deus. acho que eu vou casar com o pastor Ivaldo, que isso me inspira. Cleusinha, Brincadeira, a Liz tá? Ele estava que dizem que ele contando, quer casar comigo. a Liz estava Bem contando linda que a história dela. ela fez uma carta para Deus e colocou para Eu Deus, fiz. né, Eu as falo da carta para as especificidades. mulheres e às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas eu ouço tanto testemunho lindo dessa carta, sabe? Que lindo, eu fiquei impactada. e a carta Cleusinha, tinha data, viu? É, e ó, a mensagem que nós vamos falar fala exatamente de tempo de Deus. é, Glória a meu Deus. Digo Deus. nada não, viu? Ó, antes de passar para a Cleusinha, quero agradecer a você por você estar aqui. Amém, é uma Hoje, honra. hoje a gente encerra, eu acredito, já era para ter encerrado há um tempo, mas tudo é no tempo de Deus, né? É verdade. Mas hoje é muito bom encerrar. Hoje, a mentoria, a última aula, a Bruna não pôde, a Mari eu vi que ela está sem internet, mas depois ela sempre vê a aula. Mas é muito bom ver que cada uma que participou da mentoria, ela teve frutos, né? A penúltima Mulher, aula. esse marido veio foi na mentoria durante o processo? Aham. Valeu-me! Olha aí, Eu já tava arrumei uma dizendo aqui, ó. mentorada aqui. Ó, se eu fosse a Inglês outra de Lidiane. casamento. Olha, e se Deus quiser, né, minhas amigas vêm tudo aqui, ó, pro meu casamento. Tipo Meu assim, Amém. se Deus, que fosse a coisa Lidiane linda. antiga, Lidiane não ia estar preparada para receber o novo de Deus, né? E Deus colocou, disse que é algo Olha, novo, incomparável, né? O novo de Deus glória é a Deus. diferente. É O novo de Deus verdade. traz paz, né? Recebe Eu aí, Duve. Ela não dormiu, não, né, Inglês? não sei. Oi. Não, Mulher, não tu dormi recebe teu não. marido. Olha aí a unção do marido hoje. Pois é, eu Amém. acho que tá Vou pro Rio faltando eu de fazer a Janeiro, já tal da... vou dizer sim pro meu, viu? Ei, tá me Ai, escutando? Jesus. Glória a Deus. Gente, É, eu Deus é sou- Deus de família. Que testemunho exatamente. lindo. Esse testemunho ele é muito lindo. E aí, Cleusa, eu lembro que essa mentoria ela aconteceu porque um dia eu estava. Vocês só estão aqui, os frutos é porque algumas coisas, né? Isso começou, acho que tem alguns anos, eu estava numa conferência e eu recebi uma palavra profética que. Não, Vanessa, nós não estamos te escutando. Eu lembro Meu que. microfone tá desligado. Ela tá na é, rua. eu lembro que eu recebi uma palavra profética, e essa palavra profética falava assim: que assim como Maria subiu à casa de Isabel e Deus colocou Maria na casa de Isabel para aprender, Deus ia colocar uma Isabel na minha vida, que ela era mais velha que eu e que ela iria ensinar tudo que ela sabia para mim. E aí, pouco tempo depois, apareceu a Cleusinha, né? Na minha vida, Deus colocou de uma forma muito de Deus mesmo.
E aí eu lembro que em um momento assim, Deus ele se usou dela e falou assim, Ingrid, eu vi a gente reunido à mesa com algumas mulheres e o Senhor me deu um nome, essência da mesa. Anota essa palavra. E aí depois o Senhor me deu o desenho dessa mentoria, né? E eu trouxe hoje a Cleusa porque hoje o tema é sobre a Cleusa ela tem um ministério de que o Senhor levantou ela para interceder, orar, mas não orar no geral, mas orar especificamente, porque tudo volta para a família, né? E essa mentoria, o próprio nome fala, né? Essência à mesa. E a essência à mesa, nós sabemos que para nós exalarmos a essência dentro do nosso lar, se tem uma coisa que precisa estar muito fortalecida no Senhor, é justamente isso. É a nossa oração, é a nossa visão alinhada com a visão de Deus, para que a gente possa viver os desígnios dele sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E aí, a última aula que a gente teve no Zoom, eu trouxe Érico, e a última, para fechar, é a Cleusa, porque eu acredito que você tem algo para dispensar sobre as nossas vidas. Então, eu quero agradecer. A Cleusa está em viagem, né? Cleusinha, Deus abençoe por você, pelo seu sim, por você estar aqui. E ficar à vontade, tá? Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Meu Deus, com testemunho desse, olha, vou dizer a vocês, viu, Vanessa? Glória a Deus, que lindo, né? Deus é o Deus da família. Amém. O Senhor me deu duas ministrações, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de cada uma delas, porque, e inclusive eu escrevi ontem, quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a me falar algumas coisas dentro de tudo que eu estava observando durante o dia. E a primeira coisa, né, importante que a gente precisa perceber é que Deus, ele é o Deus do tempo, Aleluia. né? E ouvindo você, exatamente, né? O Senhor voltava a falar ao meu coração, né? Que Deus, ele realmente estabelece tempos e estações. Ele estabelece reis e ele também desinstitui reis, e a gente precisa realmente buscar nos alinhar ao que o Senhor quer fazer. Quando eu acredito muito que o Senhor vai dando, né, assim como ele te deu a ideia de fazer essa carta, ele vai dando a rota para os filhos, porque a palavra diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Quem é filho de Deus tem a condução do Espírito de Deus, porque a promessa que Jesus nos fez é que nós não ficaríamos sozinhos, nós não ficaríamos órfãos, porque ele nos enviaria o seu Espírito Santo. Eu confesso a vocês que em toda a minha vida de devoção e oração, eu nunca estive tão conectada com o Espírito Santo e, de fato, ele é uma pessoa como ter uma companhia. O Espírito Santo é muito real. É a pessoa de Jesus que habita em nós, que testifica ao nosso espírito, a nossa identidade, quem nós somos e, de fato, como Jesus é o caminho, a intenção do Espírito Santo é nos conduzir a todos os passos. Por mais que o caminho seja o caminho mais improvável aos nossos olhos. E eu estava em casa me arrumando para vir. Quando eu entro no elevador, o Senhor falou para mim: um relógio, vá buscar um relógio. E eu tenho um relógio que eu ganhei no aeroporto. Na verdade, eu não sou muito de anel, essas coisas, mas o Senhor falou: você vai colocar essa pulseira, você vai colocar esse relógio. Eu não sabia nem usar. Cheguei, o relógio estava com a hora errada. E tudo, olha como o Senhor fala nos detalhes. Cheguei, botei o relógio, e profeticamente, quando eu cheguei no aeroporto, eu botei ele no braço. E quando eu cheguei no local que eu estava, eu pedi para as meninas: arrumem a hora do meu relógio. Então, enquanto você falava, o Espírito Santo me fazia lembrar a rota de ontem. Porque parte do que eu quero falar aqui é sobre o tempo e a estação de Deus. Porque as nossas orações, elas têm um tempo certo para o cumprimento. Muitas vezes a gente ora agora e a gente já quer que o Senhor cumpra à tarde, não que ele não possa. Eu já vi respostas instantâneas de Deus. E eu acredito que quando ela acontece de forma instantânea é porque você estava alinhada ao relógio de Deus.
Então, trazendo esse olhar para a mesa, esse olhar para o tempo e esse olhar para a essência, o Espírito Santo quer nos conduzir à mesa do destino. E quando nós entendemos um pouquinho do ministério de Jesus, Jesus ele começou o ministério dele de forma muito evidente em um casamento, trazendo o quê? Um vinho novo. Com certeza ali tinha mesas, né? Onde o povo sentou, festejou. E ali Jesus foi chamado a realizar o primeiro milagre. E eu tô com essa palavra milagre no meu espírito desde ontem, quando eu cheguei. Então, o Senhor ouve a nossa obediência, nós pegamos o relógio, colocamos o relógio no pulso na hora certa. E mesmo com o relógio no pulso, o Senhor tem um ajuste para fazer da hora certa. Então, quando eu estava no lugar certo, na hora certa, o Senhor organizou algumas coisas. E ontem nós tivemos o testemunho de um tempo. Quando terminou, a pessoa tinha um testemunho de que o Senhor, ainda naquele dia, que era um tempo que representava uma data, o Senhor tinha resposta para aquela oração. E nós tínhamos testemunhos naquele grupo de pessoas que estiveram na última oração e que já colheram milagres. Porque Deus, queridos, Ele, como um pai zeloso de amor, Ele tem o tempo certo, porque a nossa história, o nosso mundo está nas mãos de Deus. Por mais que Ele nos dê o livre-arbítrio, que eu falo que para a gente que entregou a vida a Jesus, o livre-arbítrio não existe. Mas quando a palavra diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens, nós entendemos a generosidade de Deus em nos permitir fazer escolhas. Então, Ele nos deixa, Ele nos instrui sobre o tipo de pensamentos, né? Lá em Filipenses fala, então em que pensar? Aí ele começa a dar a lista, tudo que é bom, tudo que é puro, se há louvor nisso. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a maior guerra que nós temos hoje é na nossa mente. Só que não é Deus que vai organizar a nossa mente. Não é Deus que vai falar, olha, pense nisso. Por mais que a palavra fala que ele opera em nós, nos dando o desejo de realizar aquilo que é do agrado dele, mas nós somos responsáveis por escolher os nossos pensamentos. Então, quando eu penso de mesa, quando eu penso de oração, né? Eu costumo falar, eu sou psicanalista clínica, eu costumo falar quando eu estou em atendimento em psicanálise, a pessoa fala, mas eu agi por impulso. Não era isso. Eu falo, mas você pensou para agir. Mesmo que o impulso que veio da sua emoção que te conduziu a fazer, tomar tal decisão, sabe? Gritou mais alto, mas você pensou. Porque Deus nos fez um ser pensante. E quando Paulo fala, quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, aí Paulo fala, vocês têm a mente de Cristo. Então vocês têm acesso ao coração de Deus para saber qual a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, que compõe a sua essência. Porque Deus não fez ninguém igual, cada um tem um DNA. Eu falo às vezes, quando eu estou ministrando algumas pessoas, eu escreve uma carta para Deus, expõe para Ele, porque o que a gente liga na terra é liberado do céu. Ah, mas todo mundo faz carta. Falo, mas você não é todo mundo, você tem um DNA único. Deus te fez único, Deus te deu identidade. É porque dá trabalho às vezes esperar o tempo de Deus ou às vezes é obedecer. O que eu tenho aprendido nos últimos dias que não é nem sobre uma espera, porque Deus já fez todas as coisas, ele é eterno, ele está na eternidade. Mas nós aqui nessa terra temos um tempo medido que a gente chama de cronos. Então, o tema do que eu quero abordar é não faça atalhos, volte ao ritmo do Espírito Santo, porque a mesa revela destino. Porque senão eu vou orar, dar estratégias de oração, técnicas de oração, tipos de oração, mas
Segundo a palavra, eu nem sei orar. A Bíblia fala: vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Então, quando se fala de oração, ela está totalmente ligada a um relacionamento que eu cultivo todos os dias. Nem todos os dias eu vou dobrar o meu joelho e ficar lá 10, 15, 20, uma hora. Mas tem dias que eu dobro o meu joelho e eu dedico ao nosso relacionamento o maior tempo. Porque eu tenho uma vontade e a Bíblia diz que ele concede os desejos do meu coração. Mas a Bíblia também me diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E dentro desse tempo que é o de Deus, eu costumo dizer, ela é plena. Nós ansiamos tanto viver a totalidade de Deus, a plenitude de Deus, o número 7 de Deus, que é o completo dele, mas nós muitas vezes não queremos viver as entregas, os sacrifícios que são tão pequenos. Se a gente conseguir entender, o Senhor só nos pede a nossa obediência. Quando a gente vai para Deuteronômio 28, por exemplo, para Deuteronômio, né, 30 ali, quando o Senhor fala: hoje eu coloco diante de vocês a bênção. Ouçam, obedece. Aí o Senhor fala: eu coloco por testemunhas os céus e terra. E ele começa a nos dar o passo a passo. Escolhe, pois, a bênção para que viva você e viva os seus filhos. E aí a gente vê que o desejo de Deus desde o Éden era abençoar o homem. Olha o cuidado de Deus, fez Adão e falou: eu não vou deixar Adão só, eu vou fazer uma companheira e ela vai ser assim, ela vai ser assim, sabe? Aí eles pecam, aí a promessa de Deus em dar para eles a família continua. Aí eles têm os filhos, e ali começa a manifestação plena do amor de Deus na terra, que é a família. As mesas começaram lá. Inclusive, eu tive no Shabat, né? E como o judeu valoriza a mesa. Foi uma escola para mim, sabe? O horário certo, a mesa posta, a função da mulher, que é como se fosse a lâmpada da casa, a lâmpada do lar, os filhos à mesa. Eu falei: Senhor, como o Senhor fez tudo perfeito ao seu tempo. E o tempo de oração, como cada um ali tinha uma responsabilidade de orar, de liberar, sabe, em comunhão a bênção um para o outro. Então, nós não podemos fazer atalhos, queridos. Os atalhos nos roubam, inclusive, o tempo de aprender, o tempo de entender, sabe? E o caminho, a escolha hoje é: volte-se ao ritmo, ou volte ao ritmo do Espírito Santo, porque uma mesa, ela tem uma essência que libera destino, né? Então, não faça atalho, permaneça no tempo de Deus. Eu achei fantástico ouvir a sua história. No dia que você foi à igreja, você viu o rapaz, ó, talvez aquele ali aumentou o poder de valorização. E você falou: eu não vim atrás de homem, eu vim cultuar o Senhor. Então, a instrução de Jesus para os discípulos era: ficai em Jerusalém. Jesus deu passo a passo. Muitas pessoas falam: ai, pastora, Deus não está falando nada, eu estou vivendo um silêncio. O silêncio de Deus significa: espere um pouco, porque eu tenho o tempo certo de te entregar cada detalhe. Ah, mas ontem eu atendi uma pessoa e ela estava assim extremamente frustrada. Ai, eu tô cansada de tanto esperar essas profecias que não se cumpriram. Primeira coisa, eu falo: foi Deus que falou com você ou foi a barriga cheia de arroz e feijão dos profetas? Eu costumo falar, gente, digo eu da minha parte, quando eu não tenho convicção que é o Senhor falando e que me vem uma palavra para entregar, eu falo: gente, aqui estou eu dizendo, julguem, porque Deus tem um tempo certo. Talvez ele vai falar: mulheres, amanhã, mas depende do seu coração disposto a obedecer, porque ninguém quer entregar. Quando se fala, renda-se ao Senhor, mas o que o Senhor ainda quer de mim? Eu já entreguei tudo. Ninguém entregou tudo para Deus.
porque nós estamos vivos. Entregar tudo é entregar até o seu último fôlego de vida. Porque quando o nosso propósito aqui terminar nessa terra, de forma consciente, nós teremos entregado tudo para Deus. Quem entregou tudo para Deus já está no seio de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória. Todos os dias a vereda do justo ela é como luz da aurora. Todos os dias a palavra diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Todo dia tem uma cruz. Todo dia tem uma renúncia. A cruz não é o marido, né? Não é a dívida, não. A cruz é a sua renúncia. Todos os dias nós temos uma renúncia nova a fazer. Eu, por exemplo, estou num processo de emagrecimento. Quinta-feira eu tomei minha medicação. Aí ontem tinha várias comidinhas gostosas, todas fitness. E lá estou eu. E eu sabia quando eu não deveria ter comido mais um quadradinho do pedaço de bolo fitness. Mas eu passei mal à noite. Eu falei, Jesus, é isso. Toda escolha exagerada, fora do tempo, vai me trazer uma consequência. Porque eu já sabia, eu já tinha tido a experiência. E quantas escolhas nós fazemos erradas, mesmo tendo a experiência? Então Jesus falou para os discípulos: eis que sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu imagino que os discípulos, receberam aqueles chabas quando Jesus falou. Só que esperar a promessa, permanecer num lugar e obedecer, demanda tempo. O tempo é de Deus, não é nosso. Minha mãe falava que a gente planta pé de manga e pé de alface. Às vezes, a sua entrega sincera e a sua obediência demanda o tempo da sua resposta. Então, o que Jesus disse? Ficai aonde eu mandei. Mas os discípulos foram para Emaús. Eles saíram do lugar da promessa. Eu tenho certeza que muitas de nós não recebemos ainda, porque nós em algum momento saímos da rota de Deus. Toda vez que a esperança enfraquece, nasce um atalho. O Espírito Santo me falou. Por quê? A esperança adiada, ela enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é árvore frondosa para a vida. Então, todas as vezes que a esperança enfraquece, nasce um atalho. Você quer fazer do seu jeito, da força do seu braço, você quer uma conexão. Ah, não, gente, mas eu tenho, igual eu atendo o povo aí do Tinder de Jesus. Não, pastora, mas olha, eu já tô com tantos anos, eu não vou esperar mais, não. Me falaram que tem um aplicativo. Eu até já vi gente que se deu bem nesse aplicativo, mas 90% é bomba que acha. Não, é só um bate-papo, é só uma conversinha no telefone. Vai arrumar problema. Porque é o Senhor que promove os encontros. Se eu quero o que Ele quer, sabe? Toda vez que a esperança estiver adiada, por isso que o coração é meu, quem guarda sou eu. Deus não vai. A única coisa que Ele fala é, filho meu, dá-me o seu coração. Oi, pode falar. Só falar uma coisa, Graciana, também dentro desse contexto de tempo. Eu, no meu trabalho, inglês sabe, é uma guerra espiritual muito grande. A gente da Umbanda, do catolicismo, estou com um menino envolvido com drogas, e olha o que as pessoas falavam para mim. Lidiane, como que tu vai arrumar alguém? Que tu é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Só que quando a gente entende que a gente não é encontrar, a gente não precisa ser encontrada, a gente é achada. Tipo, eu participava de uma igreja, fui para outra igreja. O menino nem é da minha congregação e Deus fez ele me ver. Então, fulano não pode te ver, mas o Senhor te vê. O Senhor, no tempo certo, o Senhor vai dizer assim, ó, não, minha filha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou te mandar um ajudador, eu vou te mandar um ajudador, mas você tem que ficar no seu lugar. Você tem que ficar no seu lugar, porque se eu tivesse saído e teve a oportunidade, tu acredita? Aí vocês falando me fez lembrar, tinha um menino do Cross que o nome dele também é João, mas era um asceta, bonito, forte, não sei o quê, mas não era também que é o Senhor. E eu queria, porque minha carne queria, mas eu deixei o meu espírito falar mais alto. Eu disse, não, filho, só se for a tua vontade. Exatamente. Então, manter os olhos atentos na promessa. E Ele concede o desejo do nosso coração, gente. Deus é Pai. Quanto mais nós nos relacionamos com a paternidade de Deus,
nós vamos entender que Deus é Pai, existe uma vontade maior, existe uma vontade agradável, né? A esperança adiada, ela desvia o caminho, né? Provérbios 13:12 fala: a esperada adiada faz adoecer o coração nessa versão, mas o desejo cumprido é árvore para a vida. E um coração doente faz escolhas que trazem dor. Então, a frustração fez os discípulos dizerem: olha o que eles disseram para Jesus. Nós esperávamos que ele fosse quem redimir Israel. Gente, eles foram redimidos. Os 12 discípulos saíram de seus afazeres, foram caminhar com Jesus, foram preparados para o destino. Eles esqueceram o que Jesus fez. Porque normalmente a nossa esperança se acaba quando a gente não vê o que a gente quer. Mas aí a gente olha e não vê nada do que Deus fez desde o dia do nosso nascimento. Ninguém dá conta de contar as incontáveis promessas de Deus. Então eles perderam a esperança e saíram da rota. Então, Jesus ele se aproxima, mesmo quando você muda da rota. O que eu acho lindo de Deus é isso. Ele tem sempre uma estratégia para nos encontrar. Em algum momento nós vamos ficar encurralados por esse amor. Mesmo desviando o caminho, Jesus ele foi atrás dos discípulos. Porque ele tinha senso do propósito eterno dele. Sabe? Mudar a rota vai nos fazer andar mais tempo, mudar a rota vai nos fazer ir para o lugar errado, mas em algum momento ele vai nos encontrar. Então, Lucas 24:15 diz: e aconteceu que indo eles conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus encontra quem está confuso. Jesus encontra quem está com a mente. Ele nunca abandona quem está fraco na fé. Quando o Espírito Santo começou a ministrar, e eu lembrando de algumas situações que eu tenho vivido com algumas pessoas que realmente eu falo: Senhor, não adianta, quem quer vai ser encontrado, mesmo que a pessoa não tenha força nenhuma. Porque tem gente que não quer, ela não quer Jesus, ela quer a bênção, ela quer a vitória, ela quer tudo dele, mas não quer ele. Mas quando no fundo da nossa alma nós queremos ele, ele vai nos encontrar em algum momento. Os discípulos ali, eles estavam realmente desiludidos, com a fé enfraquecida, mas eles sabiam que eles queriam Jesus. E eles queriam se assentar à mesa. O que mais fez com que os discípulos sentissem foi o relacionamento que eles tinham com Jesus. Porque a última coisa que aconteceu foi Jesus à mesa com eles, lavando os pés deles. Para mim, depois da crucificação, o maior marco que existe na história é quando Jesus cinge os lombos e ele vai lavar os pés dos discípulos, porque ali Jesus liberava o destino deles. Como eu fico pensando nesse amor que olha dentro dos seus olhos, lava os seus pés. Jesus ali, ele ocupou o lugar de um escravo. Ele morreu entre os ladrões. Tamanha a humildade de Jesus para servir aqueles homens, o qual ele viu e enxergou que seriam eles a continuidade de quem Jesus era. Quando nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de pequenos cristos. Sabe? O relacionamento, a oração nada mais, nada é do que relacionamento. Jesus se relacionou da forma mais íntima e profunda, porque toda casa, principalmente mais nobre, ela tinha um escravo na porta. Então, quando as pessoas chegavam da rua, o escravo tirava as sandálias dos pés e lavava os pés daquela pessoa, enxugava com a toalha, e aquela pessoa podia entrar dentro da casa. Então, Jesus lava os nossos pés, ele nos dá o acesso a partir do relacionamento. E esse relacionamento nos conduz ao Santo dos Santos, aonde nós vamos nos deparar com respostas pontuais. A vontade de Deus está clara e evidente no Santo dos Santos.
Então, eles sentiam algo, os discípulos, mas eles não percebiam quem estava ali, porque eles diziam, ó, Lucas 24:32. Eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Nos falava quando andávamos e nós abríamos as Escrituras, porque Jesus estava ali trazendo memórias de esperança. Então, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, nós precisamos trazer memórias de esperança. Muitos, né, dizem, hoje os coaches trabalham muito essa questão da gratidão. Olha, 40 motivos de gratidão por dia. E isso é bíblico. Quanto mais eu e você entende que um coração grato aformoseia o rosto. A gratidão, ela traz cura para a alma. E a gratidão não está sobre ter coisas, a gratidão está sobre reconhecer que você tem um dono, você não está só, você tem um pai e que ele tem o destino. Então o coração deles ardia, mas a visão não se abria. Sabe, eles não conseguiam ver quantas coisas estão ocultas aos nossos olhos, porque nós não conseguimos ver. Eu ontem estava olhando uma situação de uma pessoa, falei, meu Deus, que cegueira, tem misericórdia. Como a cegueira nos leva a fazer escolhas erradas, estar em ambientes errados. A cegueira vai nos tirar da rota da promessa, sabe? Eles sentiam a presença, mas não conheciam a pessoa. Queridas, e dependendo do nível do nosso relacionamento, nós perceberemos a pessoa de Jesus pelo Espírito Santo. Sabe, uma mulher ela é plena em sua essência quando ela consegue se relacionar, independente de quem esteja ao lado dela, à mesa com Jesus. Sabe, quando você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fala a ele que te ouve, o seu momento de secreto com ele, aonde tudo que importa é saber que ele está com você. Sabe? A pior coisa é você não ter a revelação e não ter destino. Quando o seu coração tá ardendo e você tá cego. Sabe, a gente às vezes vai pro culto, pra conferência, a gente sente tantas coisas lá, mas quando a gente chega, a gente abre os olhos e não vê nada. Aquele fogo se apaga, porque é um fogo emocional. Quando você de fato é tocado pela presença, isso se torna algo contínuo. Você acessa um lugar em Deus de confiança, de descanso sobrenatural. Até que a mesa, até que a mesa montada mostre para você que tem pão na mesa. Eu gosto até de uma música que fala, né? Que tem pão na mesa e tem lugar na mesa, tem presença na mesa. Tudo muda quando Jesus assume o lugar à mesa. Tudo muda. Tudo muda quando nós decidimos deixar ele tomar lugar. Tem até aquela canção também que fala: Toma o teu lugar. Sabe, quando ele toma o lugar dele, quando ele recebe esse acesso dado por nossos corações, quando nós entregamos as chaves para ele, quando nós deixamos ele governar, ele conduzir, né? Lucas 24, a partir do 30. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e, partindo-lhe, deu e disse: Então se abriram os olhos e eles reconheceram. E logo Jesus desapareceu da presença deles. Então, sabe, um flash da visão de que Jesus está sentado à mesa, que o pão é o suprimento pleno que nós temos. O pão fala da presença de Jesus. Porque Jesus foi e o pão ficou. E lá em João 6 ele fala: Eu sou o pão que desce do céu. Vossos antepassados comeram maná no deserto e morreram. Mas quem come a minha carne tem vida em mim e permanece. A mesa
permite com que os nossos olhos sejam abertos. O partir do pão trouxe revelação. O corpo de Cristo revela o destino, por isso que é importante esses momentos de comunhão, onde você, se a Ingrid tivesse toda essa revelação guardada para ela, nós não estaríamos aqui partindo esse pão à mesa, sabe? Então a comunhão ela é fundamental para o seu crescimento. Quando nós encontramos o nosso povo, achamos o nosso destino. Essa é uma frase do Chris Volato que eu adoro. O destino deles não estava em Emaús, estava em Jerusalém, no meio dos irmãos. Até a rota certa. Quem vai caminhar com você, os amigos do propósito, né? Hoje tem uma oração muito frequente. Deus me apresenta os teus amigos. Eu oro e falo, Deus me apresenta os amigos do teu propósito. Os discípulos eram 12 tão diferentes. Quais são os teus diferentes que vão caminhar comigo? Para quem eu sou resposta? Quem é resposta para mim? Sabe? O Salmo 68:6 diz: Deus faz com que o solitário viva em família. Ele tira os presos para a prosperidade. O Senhor quer realmente nos fazer ser família, família de Deus, família de Cristo e formar famílias. O Senhor tem me dito que vai vir um tempo de muita restauração, onde novas famílias serão estabelecidas a partir do entendimento do que é ser família. Muitas famílias se quebraram porque não sabiam o que era de fato e de verdade ser família. Então, Atos 2:42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, aquele feito de Emaús trouxe memórias de esperanças e ações que também fortaleciam a comunhão à mesa. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casas em casas. Eles caminhavam juntos com a alegria e singeleza do coração. Então, seu destino é ativado no corpo, seu chamado é confirmado entre o povo. Sabe, foi importante você estar nessa mentoria e você entender que Deus tinha uma família que seria do jeito dela. E eu já tô vendo até esse casamento acontecer, viu, minha filha? Essa história aí vai longe. Sabe, o isolamento rouba-nos do propósito. Eu vejo que Satanás também tem uma estratégia de isolar pessoas ou nos fazer pensar que é só ali. Se eu estiver na comunidade, se eu estiver naquele lugar chamado igreja, toda comunhão gera transformação. Não vai ser só no culto de domingo, de quarta. Todos os lugares que estiverem dois ou mais para concordarem ao respeito de algo, o Senhor se fará presente e Ele bondosamente atenderá às nossas orações. Sabe? O isolamento, ele rouba o propósito. Eu vejo pessoas que saem. Eu não sei se todos da mentoria depois vão ter acesso, mas, gente, é tão importante começar e terminar algo. Selar algo que nós nos propomos a viver em comunhão, sabe? Não é fácil caminhar junto, porque a gente sempre vai se afiar, a gente vai atritar. Mas, quando eu me proponho a ter comunhão ao respeito de algo, eu recebo a resposta daquilo que eu coloquei diante de Deus. Quando você encontra a mesa, você encontra uma visão, sabe? A mesa e a oração, elas carregam uma chave alinhada ao propósito. Eu lá em Brasília tinha um grupo que se chamava Exército por Famílias. Ele era um exército de mulheres que oravam à mesa. Primeiramente, nós começamos como mães aliançadas em oração. Todas nós estávamos passando dificuldade na nossa maternidade. E eu falei, gente, vamos juntar e orar. Aí desse Mães Aliançadas nasceu o Exército por Famílias. Do Exército por Famílias, que era formado por mulheres, o Senhor trouxe os homens. E quando nós fechamos esse tempo de estar ali à mesa, e tudo acontecia à mesa, a gente orava à mesa, era ceia à mesa, era aniversários à mesa, tudo nós tínhamos a direção de fazer à mesa. E aí o Senhor terminou esse ciclo com uma conferência que chamava-se Conexão Geracional. E o Senhor me fez lembrar que a conexão geracional aconteceu porque
A mesa, ela promoveu o destino, porque tudo que eu e você estamos vivendo é para as próximas gerações. Então, a oração, ela impede os atalhos, porque na oração eu me conecto e recebo direção. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribes no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? O Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A mesa revela a rota. Salmo 23, 5 diz assim: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Esses dias o Senhor falava: eu vou montar uma mesa. E literalmente eu vi a mesa. Aquela mesa que você sabe, fulano já falou mal de você, tal coisa. Mas eu vi que o Senhor montou aquela mesa. E que eu precisava me assentar. E eu estava ali para que o meu cálice transbordasse, para que a bondade e a misericórdia me cercassem todos os dias da minha vida, como diz Davi. Porque a mesa na presença dos meus inimigos é Deus que vai preparar. E esses inimigos aqui, tem gente que fala, são inimigos espirituais. Não, tem gente que se levanta como seu inimigo também. O diabo precisa de um corpo para se manifestar assim como Deus. Então, nós precisamos ter certeza disso. Por isso que a Bíblia fala: amai os que vos perseguem, os que vos maldizem. E a Bíblia fala para a gente amar o inimigo, e não é amar o diabo. Esses dias eu estava até questionando, pessoa, não, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Eu falei, claro, a gente não vai guerrear com pessoas, mas existem pessoas que, com a graça e o favor do diabo, se tornam seus inimigos, isso é fato. Então, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Gente, esse para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque a minha mente é fotográfica, eu fico imaginando Jesus entrando, batendo na nossa porta, a gente abrindo, e nós, né, direcionando a ele, ó, sente na mesa conosco. Isso é sobrenatural. Isso tem a ver com o meu nível de entrega, meu nível de renúncia. Sabe, a gente às vezes tem tanta dificuldade de entregar, de abrir mão de algo que não é nosso, é dele. Então, na oração você acessa a mesa e você tem visão aberta. A mesa restaura a esperança, a unidade e o destino. Depois da mesa, a direção voltou. Eles retornaram ao centro da promessa. E Deus é tão misericordioso e maravilhoso que a promessa permanece lá, né? Porque se fosse eu tomava. Eu falar o quê? Por você não obedeceu? Porra, agora não tem mais promessa, não. Se eu fosse Deus, gente. Fala, o povo acha que Deus, gente, Deus tá corrigindo, Deus tá me tirando. Eu falei, não deixa eu ser Deus um dia, não. Porque eu fico pensando, eu falo, Deus, mas o Senhor já fez tudo e a pessoa ainda tá aí, Senhor. Birrando, igual criança. Nós precisamos depender do Senhor. Ele entende as nossas birras, mas as nossas birras atrasam o processo. Então, depois da mesa, a direção voltou. Eles retornaram ao centro da promessa e a promessa estava lá, porque Deus ele é eterno. Por isso que a Bíblia diz que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Só que muitos vão. O Mais Moe fala que no cemitério está cheio de promessas que permaneceram, porque a promessa era de Deus, mas a pessoa que não entrou na rota para cumprir o propósito. Então, a mesa devolve você para o lugar certo. A mesa realinha a rota dos desalinhados. A mesa restaura a esperança que se adoeceu, né? A gente falou lá do Provérbios, a esperança adiada enfraquece o coração. Então, eu queria orar com vocês sobre isso, sabe? Para que o Senhor, nesse dia, possa realinhar aquilo que precisa ser realinhado. E que vocês entendam que a mesa, a comunhão, atrai a presença que precisa ser celebrada todos os dias.
Todos os dias nós precisamos celebrar a presença dele, não o que ele faz, não o que ele nos vai dar. Eu acho o testemunho fantástico, mas vocês podem observar, poucas pessoas vão testemunhar. Eu quero contar um testemunho, como a presença de Deus foi manifesta na minha vida durante esse mês. Como eu tive momentos secretos, a sós com Jesus, como estreitou o nosso vínculo relacional. E tudo bem, o Senhor vai nos dar coisas, vai nos dar pessoas. Ele é Pai. Mas eu sinto que nós precisamos aprender, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque ele fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Deus está querendo, Deus está ali ministrando ao nosso espírito. Tudo é tão pequeno perto do que eu quero ser para você. Eu costumo falar, gente, eu me sinto tão próspera, tão rica e tão plena, e às vezes eu olho na minha conta, tá 0, 0. Porque não é sobre ter coisas, mas é sobre um lugar de constância, onde a providência dele, e eu fico olhando, eu não tenho falta de nada. De nada, absolutamente nada. Eu vejo que o Senhor, o tempo inteiro, ele tem uma mesa farta diante dos filhos com a vontade dele. Aquela mesa linda posta com tudo que você precisa. E um dia o Espírito Santo falou para mim: eu não vou te dar tudo que você quer, ok? Mas você terá tudo que você precisa. Porque eu quero coisas com meu coração enganoso. A Bíblia diz: o seu coração ele é enganoso, mas ele também procede em fontes. Aí eu aprendi a orar, Filipenses 2,13, que diz assim: ele está agindo em você, dando desejo de realizar aquilo que é do agrado dele. Isso para mim foi a maior chave da minha vida para esse tempo, para que eu possa entender cada movimento, cada passo. Eu tinha um café agora, e ontem, quando eu cheguei, eu falei: Deus, eu não tô com vontade de ir nesse negócio. Acho que hoje eu quero ficar mais quietinha. E aí eu sei que me deu, eu falei, essa dor de barriga foi intencional, porque agora eu não vou mentir, eu tenho um motivo. Ele sabe de todas as coisas, sabe? Ele nos devolve para a rota certa. Ele sabe o que ele bem pensa ao vosso respeito. É um treino, porque é desafiador. Aí o pessoal, e como vai ser o amanhã? Lá em casa eles me perguntam muito. Tá, você isso e aquilo e o amanhã? Eu falo, vai ser conforme a minha fé. E eu bem sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Como vai ser o seu futuro? Porque pense na pessoa que tinha os próximos 20 anos de sua vida todos estrategicamente desenhados. Quanto eu ia ter, quanto eu ia fazer de dinheiro, porque eu trabalhei com vendas, o que eu ia investir, o que eu ia deixar para os meus netos, até quantos netos eu ia ter, eu sabia, né? Eu era quase Deus na terra. Até que um dia ele falou assim: linda a sua vontade, organizada, perfeita, mas eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E eles são planos de paz. E eu observei que mesmo com a minha organização terrena, eu tinha tudo aquilo, mas eu não tinha a paz. Não tinha, queridas. Eu tinha um recurso. Hoje, às vezes, eu vou ao shopping, eu vou andar, eu vou olhar a vitrine, que eu gosto de shopping, gente. Eu gosto de andar e olhar a loja. Tem gente, mas não tem dinheiro para comprar. Eu falo assim, eu vou lá e peço tudo pro meu pai. O dia que ele quer, ou ele me dá o dinheiro, ou ele usa alguém para me dar, não me falta nada do que eu preciso. E eu entendi. Falei, quantas vezes eu entrei no shopping com um limite de cartão de crédito tão alto, com recursos para comprar, mas com meu coração tão aflito. Entrava em loja, eu comprava sem propósito, sabe? Ficava lá, eu lembro, gente, que eu tinha roupa na etiqueta, ficava no meu armário. Eu, nesse processo de emagrecimento, até hoje eu tenho esse hábito, no caso de comprar, aí hoje eu vou na promoção, né, gente? Assim, a realidade mudou um pouco. Eu falo, gente, isso aqui tá com preço bom, eu vou levar porque eu vou emagrecer. Falei, acho que foi palavra profética. E esses dias
Eu olhei lá, eu tinha algumas peças que eu comprei que estavam etiquetadas ali na promoção, mas o Senhor me fez ver quem Ele me formou agora. Falei, uau, eu sei essa peça nada foi comprada no impulso, no dia da minha carência, que eu tinha que gastar, que eu tinha que não sei o quê, no dia da minha fuga do gatilho, que às vezes você vai com seus gatilhos, você quer beber alguma coisa, não, vamos ali tomar, vamos ali sentar numa mesa, não, vamos ali comer alguma coisa, sabe? Não, eu vi que o Senhor sabia que eu ia entrar num processo de emagrecimento, que eu ia estar mais, ultimamente acho que eu estou me arrumando mais, estou naquela fase que você quer, sabe, pensar em detalhes. Falei, Senhor, o Senhor viu o meu futuro. E como eu consigo ver a rota de Deus em me curar de coisas, de compulsões. Falo, engraçado. E o que era o dinheiro para mim naquele tempo? Era só o dinheiro que não fazia diferença nenhuma, porque nada do que eu fazia com aquele dinheiro que eu tinha naquele tempo tinha um propósito tão claro como tem hoje. Sabe? Quando Deus ele te entrega aquilo que é claro, como o seu testemunho foi muito forte para mim, porque eu falo, Deus, quando Deus entrega com propósito, é tão claro. A gente vê o desenho dele, a rota dele, nos detalhes. Então eu queria aqui agora orar com vocês, sabe, sobre isso, que o Senhor, ele bondosamente, ele inspire vocês a desenvolverem uma vida de oração e uma vida de obediência. E antes de orar, que o vigiar, né? Porque às vezes eu acredito que as pessoas se frustram muito com a oração porque elas não vigiam. Ali a Bíblia está falando, vigie porque o tentador vai vir. Você vai ter muitas tentações. E talvez o que você está orando não vai receber hoje. Nem sempre a resposta de oração é imediata, mas ela fica armazenada no seu bom depósito. Eu sei que parte do que eu vivo hoje foram as orações da minha mãe, que foi uma mulher muito constante em Deus. Uma das coisas que minha mãe orava, eu lembro minha mãe declarar isso todos os dias. Me ensina a ser justo, porque um justo e a sua descendência não vai mendigar o pão, não vai passar fome. Eu fico olhando, né, assim, as minhas netas, as minhas filhas, eu falo, Deus, como elas têm uma vida tão promissora dentro da possibilidade delas, sabe? Falo, essas crianças têm boa escola, essas crianças fazem esporte, essas crianças têm boa alimentação, essas crianças têm, sabe, uma educação dentro do lar, coisas que são tão simples, mas tão valiosas. O Senhor nos dá tudo que precisamos. O jeito dele, a rota dele e o destino dele, porque ele planejou melhor do que nós todos os nossos dias. Então, queria orar por vocês, queria agradecer a Ingrid, eu já cheguei falando, né? Nem falei de mim, gente. Sou mãe, sou avó, sou falante. Eu amo falar de oração, gente, é o meu principal assunto. Eu queria que todo lugar e toda igreja me chamasse só para falar de oração. Esse é o lugar onde eu me sinto plena inteira. Eu hoje trabalho com desenvolvimento humano, nesse viés espiritual, né? As minhas técnicas, ontem uma pessoa me chamou para uma entrevista de um projeto que ela queria que eu abençoasse ela. Ela tá, mas e como é que funciona esse negócio de oração em tudo? Você coloca? Porque aqui a gente não queria usar essa abordagem, oração. Eu falei, minha amada, se você me quiser no seu projeto, é oração mesmo. Eu não tenho outro nome. Eu não quero mudar o nome do que o Senhor falou. Então, é uma bênção para você e vai ser uma bênção para mim, porque o meu foco é estabelecer o reino de Deus aonde eu estiver, através da oração. O Senhor tem me levado a alguns lugares específicos e eu tenho rasgado. Eu vim aqui para orar. Eu vim aqui para trazer você de volta para esse lugar de comunhão. Então, não é sobre lugar ou sobre uma estratégia que alguém tem, é sobre uma missão que eu carrego e é muito clara. A minha oração diária é: Pai, não me deixa mudar a rota. Não me deixa aceitar uma proposta que me tire desse lugar. Por isso, mova o propósito que o Senhor tem no meu coração todos os dias. E todos os dias vai ficando mais claro para mim. Todos os dias vai ficando mais
certo para mim, que Ele vai suprir em Cristo a cada uma das minhas necessidades, que nada vai me faltar porque Ele é o meu pastor e que Ele vai guiar a minha rota se eu atentamente ouvir e obedecer. Porque a palavra fala: se você atentamente ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver. Bendito serás ao entrar e ao sair. Bendito será o seu fruto e a sua amassadeira. Se eu for fiel a Deus, se eu for fiel a Deus, eu serei fiel às pessoas. Se eu não for fiel a Deus, eu não serei fiel às pessoas. Toda quebra de vínculo na terra acontece porque nós quebramos com o Senhor. Se eu colocar objetos de adoração diante de mim, eu não vou adorar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. E isso está dentro de uma vida relacional. O tempo inteiro o Senhor vem e puxa, ó. Eu falo, eu oro, gente, eu falo: Deus, se eu estiver na rota errada, quebra minhas pernas. Pai, me para. Eu não quero errar, porque hoje eu tenho senso do propósito. Deus, eu não estou com pressa. Eu quero estar no tempo certo, porque eu sou muito acelerada, acho que deu para ver aí, né? Falei 200 assuntos aqui, mas o Espírito vai revelar a vocês. Eu não quero errar mais. Eu já casei com a minha escolha. Arrumei amigo com a minha escolha. Arrumei trabalho com a minha escolha. Ontem eu vinha contando para a Anne, a pessoa que eu tô com ela, falando: ai, pois é, eu arrumei um emprego fora da vontade de Deus, mas padeci, viu? Deus, ele vai lá e de tudo que você faz, ele faz cooperar para o seu bem. Algo que eu aprendi: você tem experiência, você tem, sabe, vivências de coisas que em algum momento vão servir, porque ele junta tudo e faz cooperar para o seu bem. Isso é fato. Mas a gente incumprido o caminho. Eu tenho certeza de que se antes, há 10 anos atrás, eu tivesse esse senso de propósito, a minha vida não estava como está hoje. Eu tenho absoluta certeza. Porque quantas vezes o senhor falou: levanta dessa mesa, sai desse relacionamento, eu não te quero aqui, não faz isso. E eu quis testar a minha vontade. Então, não testem a vontade de vocês, submeta toda ela ao Senhor. E muitas vezes a gente vai ficar igual criança, birrando, a gente vai espernear: não quero, não é isso que eu pensei. Mas, quando o choro passar, a agonia do teu coração passar, você vai enxergar: isso que Deus fez era o melhor para mim. O que Ele tirou da minha vida serviu para ampliar a minha visão e para mostrar que Jerusalém é o lugar onde eu vou ser revestido de poder, que existe uma promessa. Então a promessa está lá olhando para você e você só vai segurar a promessa. Pegar a promessa, porque eu costumo dizer: não é Deus que está preparando uma promessa para você, Ele está te preparando todos os dias para você acessar a promessa. Amém? Vamos lá? Queria que você fechasse os seus olhos aí, se possível, curvasse a sua cabeça e que o Senhor, nessa hora, possa se manifestar aí onde você está. Pai querido e amado, eu quero aqui te agradecer pela oportunidade, Senhor, de compartilhar os teus feitos poderosos, de compartilhar a sua palavra, porque ela não torna para ti vazia. Eu sei, Pai, que essas mulheres aqui que estão recebendo o selo da essência à mesa, carregam promessas, incomparáveis promessas, superiores promessas. Pai, o Senhor começou falando que o Senhor é um Deus que forma famílias. O Senhor diz que o homem não ficaria só e que o Senhor prepararia uma companheira. E quando se fala de casa, de lar, de mesa, a primeira coisa, o retrato que vem às nossas mentes são famílias, Pai. Eu quero aqui colocar o destino delas diante do Senhor em oração, porque em Ti esse destino já está pronto. Eu peço que o Senhor, Pai, alinhe a vontade delas para que elas possam experimentar a boa, perfeita e agradável, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence esses corações. Ensina os corações das filhas de você, do Senhor, Pai. Ensina os corações delas a obedecerem. E quando nós estudamos o original da palavra, obedecer está ligado ao chamar, ao ouvir. Se atentamente elas ouvirem, Pai, quando o Senhor várias vezes alertava Israel: ouçam Israel, o Senhor é um. O Senhor é aquele que tem o plano perfeito, o Senhor é aquele que tem o propósito.
Eu quero, em nome de Jesus, pedir, devolve, Senhor, elas para a rota, realinha os passos, abre os olhos, assim como o Senhor abriu dos seus discípulos. Revela o destino, o partir do pão. Liga, Senhor, o corpo delas. Alinha, Senhor, a alma delas ao seu propósito. Que a mesa restaure a esperança, revele a essência e devolva elas ao centro da sua vontade. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? Amém. Deus Obrigada pela abençoe. oportunidade, foi maravilhoso, viu, Ingrid? Deus abençoe. Deus abençoe grandemente, Cruzinha. Amém, glória a Deus. Falar Recebi. alguma coisa, Lide? Não, eu só quero agradecer mesmo. Se Que quiserem Deus abençoe. perguntar também, tá? Alguma coisa sobre o que foi falado, depois eu vou mandar essa aula para a Inglis escrita, se a Inglis quiser compartilhar com vocês. Pode falar, Lide. Não, só agradecer mesmo, né? E realmente, quando a gente coloca Deus no centro, né? Quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, é muito diferente. Como vou contar um pouquinho, né? Rápido para a senhora. Eu vim de Pernambuco e eu sempre fiz a minha vontade. Sempre fiz a minha vontade. Eu era autossuficiente, eu dava conta de tudo, eu fazia minhas escolhas, mas sempre me frustrei. Mas a partir do momento que eu lembro, eu dobrei o joelho, pastor, e disse assim: Jesus, eu cansei de fazer a minha vontade. Eu quero a tua vontade. Se for para ficar em Pernambuco, eu vou ficar. Se for para ir para o sul, eu vou. Em 15 dias eu estava aqui no sul. E estar no centro da vontade de Deus, como a senhora disse, tem momentos que a gente está no silêncio de Deus, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Tinha momentos que, tipo, a gente fica, o povo dizia que eu estava ficando louca, porque, tipo assim, eu era uma pessoa que eu fazia a minha vontade, do nada eu comecei a fazer a vontade de Deus. Você perde amizades, mas o Senhor coloca pessoas diferentes. Deus tira a gente da nossa realidade. O nosso saldo também dá conta. Eu era uma pessoa que eu tinha muito dinheiro. Hoje em dia, assim, eu vivo com o básico, mas eu vivo a provisão de Deus todos os dias eu vejo a bondade e a fidelidade. Mas para isso a gente tem que estar a mercê. Quando a gente entende que tudo é para a glória do Senhor e não para a nossa glória, as coisas vão fluindo, as coisas de Deus vão surgindo. A gente vive o milagre, né? E eu fico também encantada porque o povo do deserto, ele tinha só era para passar 40 dias, ele passou 40 anos porque murmuravam. E eu lendo, uma vez eu me questionei: Jesus, esse povo murmurador é Jesus. Você também é. Porque hoje Deus manda o maná, mas amanhã você está reclamando. Eu disse: tá bom, Jesus, aprendi. Ô, Lide, e para tu, quais foram os ganhos que tu teve na mentoria? Eu digo, né? Deus, ele une propósito. A senhora falou sobre a oração, né? Eu também orava. Jesus, me mostra tuas amigas. Eu fiz a oração assim: eu quero fazer tua vontade, eu quero trabalhar na minha área, eu quero conhecer as tuas amigas. Eu conheci Ingrid lá numa conferência um dia assim, ó, do nada assim. Aí eu acho, não sei se Ingrid estava com Vanessa, alguma pessoa aí, a Tá, pessoa fez assim, ó. Já tá ela falando com os outros que não conhece. Veja como Deus coisa, né? Aí, tipo, a gente pegou e assim, me deu de presente a mentoria, sentiu no coração de me abençoar. E muita coisa assim, tipo, do lar, organização, eu estou me organizando mais, que eu sempre fui uma pessoa criada para trabalhar, não para o lar. E hoje eu digo assim, Senhor, eu quero ter minha família, mas eu quero ter o prazer de cuidar da minha casa, né? A gente acordar. E as pequenas coisas, eu moro aqui em Torres, e é um dos maiores pôr do sol do Brasil, é uma cidade mais bonita, uma cidade mais bonita do Brasil. E eu vejo Jesus, é sobre isso, né? De você ser grata, né? De você hoje eu sou uma pessoa muito grata, sempre fui, mas assim, nessa mentoria, né, minha caminhada agora com Cristo, eu vejo a bondade de Deus todos os dias. Eu acordo, eu tô amém, viva. Isso já é motivo de gratidão. E eu amém. vejo que essa mentoria também me viu assim, fora da minha ótica, né? Fora da minha realidade. Eu vejo que ela me mostrou assim, realmente o verdadeiro sentido da mesa, realmente o sentido disso aqui, ó. Porque isso é um fruto para o Senhor. Muitas pessoas não dão valor a isso, mas isso é um fruto. A oração é um fruto, a escolha é um fruto, a renúncia. Tem muita gente, se eu não ficasse assim, eu tô aqui há 2 anos, depois de 2 anos que Deus está me mostrando minha bênção, né? Mas, tipo, se eu fosse fazer a minha vontade, mas tudo tem um tempo, né? Tem um tempo de plantar, um tempo de guardar, um tempo de jogar fora, e Deus também falou isso, Lidiane, é tempo de jogar fora tudo que desagrada ao Senhor. Quando eu joguei fora tudo que desagrada ao Senhor, ele disse: agora é o momento que eu vou te
preparar algo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Lídia. Vanessa, tá aí? Ou só tá aí em espírito? Duvem? Eu acho que ela não tá, não. Então tá, Cleusa. Deus abençoe grandemente por sua vida, pelo seu servir. Depois as Prazer, meninas. viu? Deus abençoe. Ah, ela tá sim. Mas você Porque vai ele falar fala. da mentoria? Tá na, Tá na tá na rua. rua. Tá. Então tá. Então tá. Beijo. Deus Beijo. abençoe. Não dá pra Tchau. falar.